Então, inicialmente eu quero agradecer ao ministro Douglas, o nosso inovador, ministro que planejou, executou este congresso maravilhoso que nós temos, inovador. É um congresso dinâmico e democrático. Também quero parabenizar a equipe, né, organizadora, e a ABMT e a BFP, porque é um congresso diferente de tudo que nós já conhecemos no universo trabalhista. O tema do nosso painel, ele já foi colocado pela nossa recepcionista, é o direito, trabalho e tecnologia, desafios constitucionais da revolução digital. Sabemos que as transformações tecnológicas estão redefinindo o panorama laboral, com a ascensão da inteligência artificial e plataformas digitais, moldando novas dinâmicas. Por isso, hoje iremos falar sobre os impactos da automação e da IA no universo do trabalho. Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 85 milhões de empregos poderão ser eliminados até este ano no mundo devido à automação, enquanto 97 milhões de novos empregos podem ser criados em áreas relacionadas à tecnologia. Então, as questões que se colocam em discussão aqui para o futuro são transformações do trabalho na era digital. Vamos iniciar com esse tema e para abordar o tema serão 2 palestrantes, porque o tema é muito amplo, com diversas nuances. O primeiro que irá abordar este tema será o nosso juiz Platão Azevedo Neto. O Platão é juiz titular da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, o meu Tribunal do Coração. Doutor em Direito pela UFMG, mineiro como eu. Professor permanente do mestrado e do doutorado em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás. Titular da cadeira 60 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu peço uma parte. O juiz Platão Neto foi o meu anjo de guarda na época da pandemia. Eu estava na Enamat. Nós ficamos trabalhando remoto durante 2 anos, ele em Goiás e eu em Brasília. Nós organizamos, 2 cursos de formação inicial da magistratura, primeira hipótese, que era inicialmente impensável, mas este homem é um monstro para trabalhar. E é um amigo que eu realmente vou levar para a vida inteira. Muito obrigada. Tenha a palavra, ministro. Bom dia a todas, a todos. É uma alegria muito grande participar desse 4º Congresso Nacional e 2º Internacional da Magistratura do Trabalho. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao ministro Douglas pelo convite, agradecer também à ministra Dora Maria da Costa, amiga, querida, de quem fui juiz auxiliar na direção da Enamat, e foram períodos muito bons mesmo, ministra, realmente inesquecível. Quero cumprimentar também meus colegas de painel, meu confrade e amigo, Dr. Antônio Carlos Aguiar, a doutora Marília e a doutora Sol, que vem em seguida. Na verdade, eu vou abrir esse show que eles vão fazer logo mais. E eu quero cumprimentar também essa plateia maravilhosa, nesse auditório lindo e fantástico que nós estamos aqui em Foz do Iguaçu. Cumprimentar minha colega e amiga Dani Bertacchini, o ministro Carlos Alberto, que está aqui também,
e toda essa plateia seleta. O nosso tema aqui é a reconfiguração da relação empregatícia e as novas formas de trabalho, automação e inteligência artificial e o futuro do emprego. Eu começo falando de uma frase do Chris Anderson, que ele dizia que não estamos vivendo na era da mudança, mas sim numa mudança de era. Certamente essas transformações que estão sendo causadas pela IA e pela automação vão marcar um período que poderá ser uma nova idade, talvez saiamos da idade contemporânea, se é possível isso, para passar para uma idade digital, uma idade da inteligência artificial que vai transformar tudo que nós estamos vivendo. Elon Musk chegou a dizer há uns dias atrás que nós não vamos mais usar somente um smartphone para as nossas comunicações. Na verdade, a gente vai viver num mundo envolto de inteligência artificial em que dispositivos wearables serão parte do nosso cotidiano, da nossa vida o tempo todo, e isso determinará o nosso futuro. O tema, então, envolve a automação, que é essa mecanização de tudo, desse novo trabalho, dessas atividades, com o mínimo de intervenção humana. Nós já vivemos isso, ministra Dora, no interior de Goiás, lá com o corte de cana, que antes era feito manualmente, em atividades degradantes, ninguém merece aquele trabalho, e passamos a ter colhedoras mecânicas, com um trabalho muito mais sofisticado e pessoas muito mais preparadas e melhor remuneradas do que eram antes. Então, a gente vive esse mundo o tempo todo, a gente chega no cinema, tem um totem ali para puxar o ingresso, a gente vai em todo lugar, convive com essa mecanização e surge esse desafio, então, como será o futuro do emprego dentro desse cenário. Como a ministra disse há pouco, 85 milhões de postos serão perdidos, mas 97 serão recuperados. Aí novas funções estão sendo criadas dentro desse cenário. É óbvio que nós estamos competindo com máquinas que não têm cargos trabalhistas, que não vão à Justiça do Trabalho. Eu espero não viver no tempo, ministro, em que um robô vá na Justiça do Trabalho e alguém acolha uma ação trabalhista, que vai ser um negócio terrível, né? Pode até entrar, quem sabe, né? Mas não sei se alguém vai acatar. Mas o fato é que as máquinas, elas não geram encargos, elas não perdem informações, elas conseguem acumular tudo isso. A grande vantagem da inteligência artificial é conseguir acumular toda a informação. Nós não conseguimos lembrar nem das palestras que assistimos ontem, nem dos livros que lemos e nem dos filmes que assistimos, mas a IA consegue absorver tudo isso. E a maquinização, a automação, ela é parte desse mecanismo também de transformação que nós estamos vivenciando. E nós temos um dispositivo lá na Constituição, o artigo 7º, inciso 27, que fala da proteção em face da automação na forma da lei. Essa lei, como sabemos, não veio até hoje. Esse artigo é original lá da Constituição. Recentemente, na DO 73, o Supremo deu um prazo de 24 meses para o Congresso Nacional regulamentar isso. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos aqui desse dispositivo constitucional. Vejam que a Constituição fala proteção em face da automação e não contra a automação. Outro dia um ministro disse isso, eu até ponderei com ele, que é uma proteção diante disso. Nós não queremos frear os avanços tecnológicos que trazem benefícios na medicina, nos transportes, em vários setores, e temos que conviver com isso, não é lutar, não é combater a automação. E o segundo aspecto é que essa automação deve ser lida, até porque na época não se pensava nisso, como todas as novas tecnologias, inclusive a inteligência artificial. Então esse termo de automação deve ser lido num sentido muito aberto e abrangente. Por isso essa regulamentação que, para mim,
é a mais urgente, talvez seja a legislação mais necessária nesse contexto, porque postos de trabalho estão sendo perdidos em razão disso e não está havendo uma necessária qualificação profissional que é urgente que haja o mais rápido possível. Essas pessoas têm que se preparar, isso desde a educação, desde o ensino fundamental, o ensino médio, todo mundo tem que estar preparado para essa nova realidade. Então, essa regulamentação, com certeza, ela precisa contemplar essa necessidade de requalificação e uma educação digital que todo mundo tem que estar preparado para esse novo mundo. E aí há essa inteligência artificial que nós estamos vivendo, que vem simular a atividade humana. Na realidade, a inteligência artificial ela busca simular essas atividades que nós fazemos de uma forma que busque aí esse resultado útil do nosso trabalho. Ela está apenas no começo. A gente não sabe ainda o que a gente vai ver diante dos benefícios daquilo que a IA pode proporcionar. Kai-Fu Lee, que é um autor que fala sobre a inteligência artificial, considerado o pai da IA, ele fala que nós temos 4 ondas. Nós estamos vivendo as primeiras 3 ainda, a IA da internet, a IA de negócios, que fala da concessão de empréstimos, o que a gente fala, que a gente faz na nossa atividade, com o Galileu, com os programas ChatJT e tal, é tudo essa IA de negócios e a IA de percepção, que é a IA que tem essa capacidade de ouvir e de enxergar, mas nós ainda não vivemos na IA autônoma, que é essa fase ainda que vai tomar todas as situações. Talvez nós vivamos aquele cenário do filme Exterminador do Futuro e a gente lutando contra a Skynet, né? O Arnold Schwarzenegger talvez venha aí para a gente combater aí, para enfrentar esse cenário aí da IA autônoma, que traz grandes preocupações. Será que nós vamos perder o controle dessa inteligência artificial? Será que nós vamos conseguir manter aí? E a coisa mais importante nisso tudo, ministra Dora, é a gente manter o ser humano no centro de tudo isso. Vejo a doutora Adeni chegar aqui, a Cláudia Márcia também. Obrigado, queridas presidentes. E nós temos alguns riscos da inteligência artificial dentro disso tudo. E um risco é a IA nos conhecer mais do que nós mesmos. Outro dia, uma dica, menina, não sei se já fez isso, se colocar lá no chat GPT, com base nas nossas conversas, como vocês me enxergam, no dia que estiverem deprimidos, façam isso, ministro Carlos Alberto, porque é muito interessante. Ela traça um perfil maravilhoso, assim, ela só enche sua bola. Eu fui falar isso com uma aluna minha outro dia, ela falou, nossa, eu nem sabia que a IA sabia que eu tinha uma gata, e não era você não, Dani. Viu? Era uma amiga, era uma aluna minha, não era a amiga Dani. E a IA realmente sabe muito a nosso respeito, mas a gente vive nesse cenário de vícios da tecnologia, que vai ser um problema de saúde mental, certamente, além da questão do preconceito e da discriminação que vem nesses algoritmos da IA, porque nós temos os nossos preconceitos e isso pode ser também traduzido, transportado para a inteligência artificial. E aí a gente tem toda a preocupação de evitar essa discriminação algorítmica, romper essa opacidade algorítmica que a IA ela tem. Mas uma coisa a IA não pode fazer, que é pensar realmente criativamente. Mesmo falando de IA generativa, ela cria aquilo que o ser humano programa para ela e não algo que ela realmente faz ou cria originalmente. E mais do que isso, ela não tem empatia, ela não tem amor. E essa é a grande diferença, é onde nós vamos manter a humanidade em tudo isso, nesse sentimento que IA não pode ter de verdade. Mas a gente tem sempre um outro olhar, né? E eu prefiro ser um pouco mais otimista ou realista, né? Eu lembro de Ariano Suassuna, que fala que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, é melhor mesmo ser um realista esperançoso. E dentro dessa realidade, dessa esperança que a gente tem,
eu trago o Sam Altman, que é o CEO do ChatGPT. Ele fala que nós temos duas formas de enxergar isso tudo. Uma, que a IA vai fazer aquilo que eu faço e eu não sei o que vai ser de mim, ou então pensar que a IA vai trazer novas possibilidades, novas ferramentas e eu posso fazer muito mais com isso. Então é nesse cenário que eu tenho esperança e acredito que a IA possa trazer muitas coisas positivas para a gente. Agora, um risco que a gente tem é a preguiça mental. Pesquisas mostram aí que essa geração, pela primeira vez, não supera a dos pais. E nós somos, ministra Dora, a última geração que sabia fazer as coisas sem IA, né? Vossa Excelência fazia lá a sentença desde o início, eu também. E essa geração que vem aí não sabe fazer as coisas sem a dependência da IA. O Ney Maranhão ontem falou da atrofia cognitiva que nós temos. Então, diante disso, e é bom a gente se exercitar. Por isso é necessário que haja políticas públicas realmente de educação nesse cenário, uma sensibilização para que nós consigamos manter realmente a nossa atividade sem que haja uma dependência extrema da inteligência artificial. E aí a gente chega nessa pergunta, nessa dúvida, como vai ser o futuro do emprego durante esse cenário? Teremos colegas robôs, nos apaixonaremos por robôs, quem sabe, como já aconteceu em outros locais. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que o futuro do emprego depende dessa percepção que nós temos da IA como algo a nos auxiliar e não a nos substituir. Mas esse futuro já chegou em alguns lugares. E na China, essa notícia recente, 5, 6 dias atrás, eles já começaram a fabricar em massa robôs humanoides, e a perspectiva é que eles fabriquem 300 milhões de robôs humanoides nos próximos anos. Não haverá um robô para chamar de seu ainda, né? Porque a população é maior do que isso, mas é uma grande preocupação. Como nós vamos discutir plataformas digitais, pejotização, tudo isso, com esse universo que está aí com carros autônomos. Eu estou discutindo se um motorista de Uber é um empregado ou não. Vem um carro autônomo sem motorista. Eu andei num lá em São Francisco, no Waymo, e é preocupante mesmo. A gente entra no carro, a gente fica um pouco preocupado. Como é que ele vai andar? Mas eu sobrevivi, estou aqui. Mas é muito realmente preocupante isso tudo. E uma das grandes preocupações é a discriminação algorítmica que vem nisso tudo, que ela é invisível, não se pode perceber de uma forma muito clara o que está por trás disso. Por isso, o Dierle Nunes, ele fala que mais do que a transparência nós temos que ter em relação ao IA, nós precisamos da explicabilidade. Porque não adianta ser transparente e mostrar algo que a pessoa não entende. Então é preciso que tenha uma clareza realmente para que todo mundo possa compreender e combater esse algoritmo com aquilo que a gente fala que é a algorética, que seria esse neologismo aí que traga a ética realmente no uso dos algoritmos. E outra preocupação também são esses riscos existenciais, a saúde mental, a possibilidade da IA realmente perder o controle, e é nesse cenário, então, que nós vivemos. Eu trago à baila aí os princípios sociais da IA, centrados no ser humano. É uma regulamentação que o Japão, aí tem um link dessa regulamentação, ela traz colocando ali o ser humano no centro. E é isso que nós temos que fazer em tudo quando pensamos em IA. Para tudo deve ter o ser humano no centro e gravitando em volta disso a preocupação com a educação, privacidade e outros direitos fundamentais também. E nisso surge aí nas relações de trabalho, afetando a seleção de empregados, às vezes com alguma discriminação, o monitoramento. Soubemos do caso recente do Itaú com a dispensa de vários trabalhadores em razão desse monitoramento e essa possibilidade de substituição, que nós precisamos, de fato, de uma regulamentação que garanta esses empregos e não simplesmente substitua. Chegando ao final, então, da minha exposição,
Um papel central nisso tudo também tem a Justiça do Trabalho. E Justiça do Trabalho, a competência é algo que a gente não podemos, que a gente não pode abrir mão. O ministro Aloysio sempre diz que cafezinho, competência não se recusa. E a competência da Justiça do Trabalho é algo que a gente precisa realmente manter e reforçar. Em tudo isso, é claro que as formas de trabalho elas se modificam em razão disso. Aqueles requisitos da relação de emprego que a gente tinha lá atrás, eles não vão se manter dessa forma. O trabalhador intermitente já quebrou o requisito da não eventualidade. A pejotização está aí, existem PJs de verdade, mas não podemos permitir a fraude na relação de emprego. E as plataformas digitais, com Uber e iFood aí nos desafiando, a gente, como disse o ministro Flávio Dino, a gente tem que levar em consideração também o elemento vontade, que ninguém pode ser obrigado a ser um empregado não querendo, mas é claro que em cada caso deve-se analisar o que está ali diante da primazia da realidade e de todas as questões que envolvem o direito do trabalho, com essa proteção que está sempre no núcleo disso. Então, para concluir, a inteligência artificial não deve vir para substituir, deve vir para apoiar o ser humano nessa questão, estando o ser humano sempre no centro disso tudo, com a preservação de direitos fundamentais, que são a privacidade, a proteção de dados, entre outros, e as políticas públicas devem ser feitas. Eu estou lá no mestrado, no doutorado de Direito e Políticas Públicas da UFG, com essas preocupações, com as políticas públicas de manutenção de empregos, de qualificação profissional e de tudo mais que envolve essa questão da inteligência artificial, sem que deixemos de ter uma visão, uma percepção disso como algo que é necessário para o ser humano. E eu concluo aqui com um poema que eu fiz em 2018, ministra, e falo isso, e está publicado aqui nesse livro, para dizer que não foi feito por inteligência artificial. E o poema que se chama Trabalho em Mutação, e aí meu Instagram aqui, para quem quiser me seguir, eu vou postar aí esses slides. Mas esse poema, ele diz muito desse momento que nós estamos vivendo. E eu queria, assim, poder declamar aqui com muita alegria, ministra Dora, já no final, meu tempo aqui já esgotou, mas ainda estou naquela prorrogação. Então, eu venho aqui trazer essas últimas palavras para os senhores e para as senhoras. O poema se chama Trabalho em Mutação e diz assim: o futuro do trabalho não se pode prever. Palpite certo ou falho, só saberá quem viver. Robôs fabricando gente, gente servindo robô? Prazer, sou seu novo gerente, me chamo computador. O labor é intermitente, nesse tempo de mutação. Salário, um palito de dente. O suor não paga o meu pão. A vida na palma da mão, nela som, paixão e dor. Na tela, a face do irmão, obra do Steve, o sonhador. E a ciência, que traz alegria, tira emprego do trabalhador. Como equilibrar, sem histeria, esse cenário transformador? O robô nano faz cirurgia, um feto na impressão 3D. O vento gera energia, tudo é game para a geração Z. E do outro lado, a vida bandida, de quem não tem o que comer. No carro não há motorista, no banco ninguém que se vê. E a máquina já faz arma e casa, tudo de modo avassalador. E o ser humano jogado à traça, mas não se pode fabricar o amor. Muito obrigado, um abraço platônico a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Poeta, eu não sabia dessa
habilidade. Muito obrigado, juiz Platon, professor. Realmente são palavras que nos deixam muito o que pensar. Agora, eu quero te dizer uma coisa, Platon. No dia que tiver uma ação de um robô contra alguém, quem vai decidir vai ser o robô. Eles se protegem entre si. Então, isso não vai mudar muita coisa, sabe? Então, é um mundo que nós nem imaginamos que irá acontecer. Por isso, estamos aqui todos para pensar, refletir a respeito deste instigante tema. É um mundo novo e nós vamos, então, continuar ouvindo aqui os nossos brilhantes palestrantes de hoje. Agora, a doutora Marília Minicucci. Ela é sócia fundadora do QIOD Minicucci Litter. É especialista em Direito e Processos do Trabalho da PUC de São Paulo e em Liderança Sindical Empresarial da FGV. Mestre em Direito do Trabalho e Seguridade Social da USP. Ela vai continuar mais explorando o tema regulamentação do uso da IA à luz do IA Act europeu. Tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Primeiro, eu também queria agradecer o convite honroso que me foi feito pelo ministro Douglas, parabenizar a ministra Dora pela organização deste painel e também parabenizar os meus colegas de painel. Como a ministra Dora já comentou, o que me coube foi falar sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil, à luz do AI Act europeu. Como já foi explicado um pouco pelo juiz Platon, nós estamos num momento muito difícil, chamado inclusive de quarta revolução industrial, por Carl Schwab, que fundou o Fórum Econômico. E o que significa essa quarta revolução industrial? Nós estamos num momento em que se fundem os mundos biológico, físico e digital. Nós não temos mais como dissociar estes três mundos que antes eram tão distintos. E agora também chega um novo conceito, que é o conceito de gestão algorítmica. O que significa a gestão algorítmica? Significa que, através de Big Data, através de dados algorítmicos, os empregadores conseguem organizar, atribuir, monitorar, supervisionar e avaliar o trabalho dos seus empregados. Por conta disto tudo, nós conseguimos prever que o Instituto McKinsey, para ser mais honesta, previu que em 5 anos, quase 4 agora que já estamos no final do ano, 16 milhões de pessoas vão perder os seus empregos no Brasil, independentemente dos novos empregos que serão gerados pela inteligência artificial, o que é um cenário absolutamente alarmante e preocupante para todos nós. Logo, é claro que os trabalhadores vão precisar passar por um processo intenso de transição e de requalificação, que ainda não está regulamentado em nenhuma lei dentro do Brasil. Daí porque a proposta de utilizar-se o AI Act europeu, que é o único sistema legal horizontal a respeito do assunto no mundo até o momento. Também, como foi comentado pelo juiz Platon, nós temos agora um prazo de 24 meses, contados a partir de outubro deste ano, por determinação do Supremo Tribunal Federal, para regulamentar uma lei que disponha sobre a inteligência artificial no mundo do trabalho. O que nós temos até hoje no Brasil é o projeto de lei 2338 de 2023,
que, de maneira geral, seguiu muito a linha do AI Act europeu, e o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que em sua origem era bem detalhado a respeito de matérias trabalhistas e que, ao final, infelizmente, tiraram toda a matéria de proteção ao trabalhador e limitou-se a questões mais financeiras e de desenvolvimento tecnológico em si. Então, seguindo, o cenário hoje é realmente mais focado, então, no AI Act europeu, assim como o Brasil já fez com relação à GDPR e à LGPD. Considerando-se, então, este projeto, que imagina-se seja o que vai ser dado seguimento para cumprir o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, eu trouxe aqui os aspectos principais do projeto para fazer um contraponto com o AI Act europeu. O propósito central, então, deste projeto são estabelecer normas de governança responsável do uso da inteligência artificial e, acima de tudo, como também já muito bem pontuado em vários painéis ao longo deste congresso, é lembrar que nós temos que colocar a pessoa humana e os seus direitos fundamentais no centro disto tudo. Então, os fundamentos essenciais do projeto são o respeito e promoção dos direitos humanos e dos valores democráticos, a valorização do trabalho humano e a proteção do trabalhador e o respeito à privacidade e proteção de dados e não discriminação. Por quê? Porque nós sabemos, como também já foi muito bem pontuado, que a IA surgiu de humanos e nós temos, infelizmente, vieses discriminatórios que a IA acaba por reproduzir. Então, na medida do possível, nós temos que encontrar formas de evitar a discriminação quando se utiliza a inteligência artificial. Com relação ao alcance e à classificação dos riscos, o projeto também é bem próximo do AI Act europeu. Então, ele tem uma aplicação ampla, com exclusão da inteligência artificial para uso exclusivamente particular ou de defesa nacional, porque aí seria sem restrições. O sistema define, então, em classificações por risco, sendo o primeiro alto risco, que traz consigo obrigações de governança específicas, e existem também os sistemas de risco excessivo, que são proibidos por causarem danos e explorarem muito vulnerabilidades. Com relação aos direitos da pessoa e dos grupos afetados, sempre, e isso seguindo a linha da GDPR e da LGPD também, existe o direito a uma informação transparente sobre o uso do uso da inteligência artificial, o direito à privacidade e proteção dos dados pessoais, o direito à não discriminação e à correção de vieses discriminatórios, o que será feito necessariamente por uma pessoa humana, e para o IA de alto risco, sempre também o empregado ou o sujeito ativo de direitos vai ter direito à explicação, impugnação e revisão humana. Tá? A governança vai ser feita pelo Sistema Nacional de Regulação e Governança da Inteligência Artificial, chamada DICIA, e também vai ser coordenada pela NPD. O foco com relação ao trabalho é balizado por diretrizes para impactar os eventuais resultados negativos, com o deslocamento de emprego, que em certa medida é inevitável, e ampliar os impactos positivos, que foi muito bem pontuado pelo professor Giuseppe ontem, com relação à proteção à saúde e à segurança dos empregados. O que é necessário e que não está tão bem explorado neste projeto e, em certa medida, foi um pouco mais aprofundado no AI Act europeu, é a promoção de programas de formação contínua e requalificação dos empregados, para que eles tenham condições e conhecimento técnico para trabalhar com a inteligência artificial. E, claro, o que viria junto com as negociações sindicais.
Como nós sabemos, esse projeto ainda está longe de ser aprovado. O último andamento foi em março desse ano e ele está parado na Câmara dos Deputados. Eu vou passar um pouco à frente com relação ao tempo que me cabe, mas depois eu vou deixar toda a minha exposição disponível para vocês, tá? Mas o que eu queria deixar bem destacado aqui é que o enfoque desta lei é a promoção do bem-estar, é a requalificação, a adaptação e a inserção das pessoas no mercado de trabalho. Com relação aos direitos gerais dos empregados, como eu já comentei e preciso enfatizar, os empregados devem ter conhecimento quando o empregador faz uso de IA e para que fins ele faz uso da inteligência artificial. Ou seja, as informações devem ser transparentes. E sempre tomando como ponto de partida a LGPD, para que se mantenha a privacidade e a proteção de dados. Então, com relação aos sistemas de alto risco, o empregado sempre vai ter o direito de pedir uma explicação e de contestar qualquer informação que ele entender incabível ou incorreta. Isso também já é previsto no AI Act de forma muito similar. E sempre, então, como eu comentei, ter a revisão humana. Aqui eu só demonstrei para vocês os graus de risco que a PL prevê, então o risco excessivo, que são aqueles que podem causar ou induzir violações a direitos humanos ou um comportamento danoso, a avaliação de risco de cometimento de crimes, e nós sabemos que existem algumas empresas que já fazem o que chamamos de background check, e isso vai um nível além, ou seja, através de dados biométricos, é possível verificar quem é mais tendente a cometer crimes ou não. Isso é considerado uma avaliação de alto risco, por IA, então seria proibida. E identificação biométrica em locais públicos. Vocês vão ver no AI Act que é possível a utilização de dados biométricos, mas de maneira mais limitada. Por exemplo, o acesso biométrico no ambiente de trabalho ou o controle de jornada biométrico é permitido na Europa. São outras formas de uso de biometria que são proibidas, como eu vou mostrar mais à frente para os senhores. Eu quis trazer aqui 2 casos que já foram publicadas decisões, são 2 acórdãos aqui do Brasil. Um que foi publicado em julho de 2024. Esse primeiro é do TRT da 4ª Região e que foi conferido uma indenização por danos morais ao reclamante, porque ele estava questionando um sistema de inteligência artificial usado pelo seu empregador, sob o fundamento de que ele estava perdendo a sua remuneração. Ele era um empregado comissionista puro e a empresa utilizava de IA para verificar a produtividade em diferentes setores da empresa. Se o empregado recebia no mês uma comissão muito alta, o que esse sistema fazia? Ele rodava as posições, então tinha o que a gente chama de job rotation, ele ia para uma outra função, e assim a sua remuneração no mês seguinte era diminuída. A sentença confirmada pelo acórdão, então, condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, dizendo que o uso da inteligência artificial, nesse caso, era danoso, portanto, proibido. Essa segundo acórdão é uma situação inversa. Então, eu quis mostrar para vocês que não é possível dizer que a justiça sempre vai ser contra a utilização do uso da IA no ambiente de trabalho. Nesse caso específico, o empregado questionou a violação de seus direitos à privacidade, porque para acionar o sistema da empresa, para se logar, era necessário uma verificação biométrica. E, em defesa, a empresa disse que, pelo empregado tratar de dados sensíveis do seu cliente, que era um banco, no caso o Nubank,
seria sim necessário e possível ter certeza de que é o empregado contratado para isso que estava tendo acesso ao laptop, aos dados da empresa e todas as informações. E, inclusive, o sistema da empresa borrava qualquer imagem atrás do empregado. Então, ele só acusava algum problema quando efetivamente tinha outra pessoa na frente do computador tentando se logar, ou quando o empregado tentava tirar uma foto dos dados que apareciam. Por quê? Porque se tratarem de dados sensíveis relacionados a dinheiro, né, efetivamente, dos clientes do Nubank, não seria possível ao empregado tirar fotos desses dados. Seguindo com relação ao AI Act, o AI Act foi proposto e entrou em vigor em 2024. A partir de fevereiro deste ano, as primeiras disposições práticas e relacionadas às práticas proibidas foram implementadas. Em agosto deste ano, as regras de classificação de risco dos sistemas da IA, conforme o escalonamento proibidos, alto risco, risco limitado e mínimo, foram também exigidas. Em agosto de 26 vão ser exigidos o cumprimento obrigatório de sistemas de alto risco e em agosto de 27 a avaliação obrigatória de terceiros para os sistemas de IA utilizados pelos empregadores. Com relação aos principais objetivos do AI Act no direito do trabalho, é estabelecer um marco legal harmonizado e protetivo, classificar os sistemas de IA de acordo com o seu risco, impor obrigações extremamente rigorosas para os empregadores nos casos de sistemas de alto risco, aplicar sanções elevadas, como nós vamos ver adiante, e dissuasórias, e reforçar a negociação coletiva, que também foi algo muito bem pontuado pelo professor Fernando na palestra ontem. Aqui eu não vou me repetir, porque os direitos que eu comentei que estão no projeto de lei do Brasil e no AI Act são muito similares. Passando para quais sistemas são proibidos, de risco, risco mínimo ou risco limitado, nós temos aqui que os proibidos são no âmbito do direito do trabalho, e salvo exceções médicas ou de segurança. Alto risco são os permitidos com obrigações muito rígidas, mas com supervisão humana. Risco mínimo não tem muito controle. E o risco limitado são utilizações por indivíduos fora do ambiente do trabalho, como em videogames. Dentro dos sistemas que são proibidos, e que aqui foi uma falha não ter isso contido no projeto de lei 2338, é a detecção emocional do trabalhador e a categorização biométrica em face de características sensíveis. O que nós notamos e como isso é utilizado? Se inferem emoções a partir de dados biométricos, ou seja, quando o empregado está na frente do seu laptop, numa conferência com clientes, se pode verificar se ele está feliz, se ele está triste, se ele está irritado, e isso pode impactar na sua avaliação em promoções, e isso é extremamente ruim para o empregado. Então, isto é um sistema que, em princípio, é proibido no AI Act, e o que se propõe é que também seja proibido aqui no Brasil, apesar do projeto de lei ser silente a esse respeito. Com relação à aplicação no ambiente de trabalho, como eu comentei, então, tudo que visa verificar o estado emocional do empregado não deve ser utilizado. O mesmo que se passa com a análise da face do empregado também pode ser feito com relação ao seu tom de voz. Ou seja, o empregado está inseguro, o empregado está irritado, ele está relutante em passar uma informação, ou até com os seus movimentos corporais. Tudo isso é um sistema de detecção de risco, portanto, proibido, que não deve ser utilizado. Outros dados que devem ser proibidos nesses sistemas de IA são os relacionados à origem ou raça
orientação sexual, opinião política, crença religiosa, estado de saúde, filiação sindical, todos esses tipos de sistemas podem trazer discriminações que, portanto, devem ser evitadas. Eu vou passar um pouquinho para frente, gente, porque realmente a gente teria muita coisa para falar, mas o tempo é curto. A principal diferença entre o AI Act e o projeto de lei, como então eu comentei, é que o projeto brasileiro não enfrenta de maneira direta a vigilância biométrica e o monitoramento intensivo dos trabalhadores. Logo, este ponto deve ser abordado antes que a lei que o Supremo determinou que seja promulgada em 2 anos, venha a entrar em vigor. Um ponto de reflexão é que o sindicato vai ter um papel muito importante nessa implementação da lei, para que se estabeleçam regras de transparência, para que se estabeleça o direito à revisão humana, os limites ao uso biométrico e de reconhecimento facial, que se estabeleçam comitês paritários, ou seja, que empregados, empregadores e desenvolvedores estejam juntos para que possam definir como deve ser utilizado esse sistema de inteligência artificial. Um exemplo que eu trouxe aqui, que foi de uma CCT dos bancários na Espanha, traz de maneira brilhante como foi feita essa negociação. Para quem tiver interesse e acessar depois essa convenção coletiva, é extremamente interessante, mas ela prevê exatamente a proteção desses direitos que eu comentei aqui com vocês. E partindo para o final da minha exposição, o que eu estou propondo, então, é que se crie um novo subramo do direito do trabalho, que seria o direito algorítmico do trabalho. O que seria o direito algorítmico do trabalho? Seria um conjunto de normas, princípios e instrumentos destinados a regulamentar o uso dos sistemas de inteligência artificial na organização, no controle e na avaliação do trabalho. Por quê? Porque todos os conceitos que nós temos na CLT já estão muito ultrapassados desde essa 4ª revolução industrial. Com isso, nós temos já nos dias de hoje, e cada ano à frente vai ser um problema maior, a utilização da inteligência artificial no mercado de trabalho, e por isso nós temos um ambiente que ordens já são transmitidas por aplicativos, que o desempenho já é calculado em tempo real por algoritmos, as metas são definidas por sistemas autoadaptativos e a vigilância acontece por sensores, por câmeras, por monitoramento dos laptops dos empregados. Então, daí vem a necessidade desse novo subramo que eu estou propondo, sempre acompanhado da visão da centralidade da pessoa humana, da transparência, explicabilidade, prevenção de discriminação algorítmica e responsabilidade compartilhada entre todos os agentes. Eu termino aqui agradecendo a todos com uma frase do Isaac Asimov, que ele fala: "The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom." Em português, o triste aspecto da vida agora é que a ciência junta conhecimento de uma maneira mais rápida do que a sociedade pode ter sabedoria. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marília, pela brilhante participação. E dando seguimento já, rapidamente, nós vamos ouvir agora o doutor Antônio Carlos Aguiar. Aliás, doutor Antônio Carlos, o currículo é grande. Direitos fundamentais e a proteção do trabalhador na era digital é o seu tema. Especialista, mestre e doutora em Direito do Trabalho pela PUC, com foco em questões sindicais e gestão de crises. Bom, crise é dura, hein? Assessor de clientes nacionais e internacionais em processos administrativos e judiciais trabalhistas. Presidente do Sindicato das Sociedades de Advogados do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Titular da cadeira 28
e ex-presidente da Academia Paulista de Direito do Trabalho, titular da cadeira 48 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, conselheiro da Corte Fiesp, pesquisador, autor de diversas obras. Tem a palavra, doutor Antônio Carlos. Quando a gente não tem muita coisa para falar, coloca no currículo para parecer importante. Bom, é um enorme prazer estar aqui com vocês e a gente vai falar desse tema que muito interessante, como o Platão colocou aqui, essa questão de inteligência artificial que está mudando na vida da gente, assim por diante. Mas, até me chamou a atenção, e é bom que a gente faz umas escolinhas aqui, com relação a, você falou do robô, o robô realmente, né, ministro, ele vai entrar com a ação, mas a gente tem que tomar cuidado para o juiz não usar a inteligência artificial, né? Se o juiz usar a inteligência artificial, vai dar o vínculo, né? Então, e a inteligência artificial está mudando tudo, até que mudou a questão, até o fim da novela lá, o Odete Roitman agora está viva, já não está mais morta, então precisam tomar cuidado. O passador... Bom, o tema que eu vou colocar aqui mais é com relação a direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais da Constituição Federal, o que eles impactam. E aí nós vamos colocar aqui exatamente isso. Os direitos fundamentais, a gente vai falar o reconhecimento aqui por meio de dimensões, e não exatamente por gerações. Dimensões, por quê? Porque as gerações, regra geral, seria... quando se fala de dimensão, é mais um processo cumulativo, de complemento, e não alternância, como seria o caso de gerações. Mas a hora que eu li isso é o professor Igor Sardet que fala, a gente fica pensando até se é realmente adequado ou não, na medida em que gerações realmente eram ultrapassadas. Mas hoje, quando a gente verifica trabalhando várias gerações junto, e se falou aqui da geração Z, se vê os baby boomers, vem tudo 5 gerações trabalhando juntos, será que realmente um substitui o outro, ou nós estamos também num processo cumulativo? Então, até isso a gente precisa ver se esse tema ainda funciona. Mas está aí, a primeira dimensão são a proteção dos direitos à vida, à propriedade, à igualdade perante a lei, liberdades e tal. Então, todo tipo de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, manifestação, reuniões, associação. Esses são os direitos de primeira dimensão, que aconteceu muito tempo atrás. Vem o de segunda dimensão, que é o aumento do princípio da justiça social, assistência social, saúde, educação e trabalho. Então, são os direitos garantidos constitucionalmente, são os princípios relacionados aos direitos fundamentais. E terceira dimensão, temos os direitos à fraternidade ou sociedade, que se destinam à proteção de grupos humanos, família, povo e nação. E temos ainda os direitos de quarta dimensão, direito à democracia, direito à informação e direito ao pluralismo. A questão, gente, é o seguinte, e isso é o que mais me preocupa nos dias de hoje, são essas mudanças, e isso tudo que nós estamos falando, quando a gente fala de princípios, fala de direitos fundamentais, nós estamos falando no mundo do século passado. Nós estamos falando no mundo do século XX. Nós não estamos falando no mundo do século XXI, onde há necessidade de ter um mindset digital. Peguemos o nosso exemplo aqui nessa sala. Nós falamos a geração Z, falamos que a geração Z é uma geração de game, falamos que a geração Z é uma geração que está com um QI abaixo do nosso. Nós falamos tudo isso, mas não tem ninguém aqui nessa sala que venha defender a geração Z. A gente não entende a geração Z. E a gente fica com saudosismo, achando que nós somos melhores, que nós somos realmente os caras, e o pessoal da geração Z está errado. E que os direitos têm que se manter como fundamentais, são esses que eu acabei de falar para vocês, esses do século passado. Esse de um tempo que já não existe mais, ou que já está diluindo. É difícil a gente falar isso, é difícil a gente compreender isso, é difícil a gente aceitar isso, mas é um dado de realidade. Então, esse eu acho que é um dos grandes problemas. Outro dia eu estava lendo um texto, e aí vocês viram como eu sou velho também, que eu pego até jornal ainda físico aqui. Mas o Karnal, que ele falava exatamente isso. Ele falava do que ele estava sentindo na pele. Os admiráveis
mundos novos. E aí ele fala, olha, uma conversa que eu tive aqui e tal com um jovem, e falando exatamente isso, vocês não têm mais foco, nós estamos aqui, vocês são muito rápidos, vocês não estudam, vocês não guardam nada e tal. E aí o cara falou assim, mas o que é foco para você, né? Por será que é a mesma coisa? A gente fala de livro, não sei o quê. Aí ele chegou lá para o foco, o processo tradicional de aprender uma linguagem estrangeira, por exemplo, era aquilo de demorar anos. Hoje você usa inteligência artificial para se comunicar e assim por diante. Mas veja o nosso exemplo aqui nessa sala. São 5 painéis, cada um vendo, e às vezes a gente dá uma olhadinha no lado, né? Eu mesmo confesso que eu olhei o Luciano agora há pouco falando, ou seja, está aí. E muita gente ainda está com o celular na mão, vendo outras coisas. Ou seja, a gente está vivendo um processo do agorismo, não é nem algoritmo, é do algorismo, é do agora. E isso é o mundo agora. Nós estamos nesse mundo, nós fazemos isso, nós participamos disso, mas falamos, não, mas eu gosto de ler, eu leio o jornal, eu leio o livro, eu tenho uma formação diferenciada e tal. Essa geração Z está atrasada, ou não está entendendo, ou somos nós que não estamos entendendo. Quer dizer, esse é um problema que nós temos que tratar. Aí eu coloquei, eu não consigo carregar aquela sobre antidesistência. Ou seja, nós vamos institucionalizar, nós não vamos institucionalizar. O que nós vamos fazer? Né? É institucionalizar ou não? Essas dimensões, como é que nós vamos colocar isso no mundo digital? Né? Desinstitucionalização é um processo de mudança que se opõe à institucionalização, buscando retirar o caráter rígido de controle. Nós precisamos ouvir também aqueles que são necessários. Platão colocou muito bem aqui os robôs lá da China estão sendo entregues. Mas a China está envelhecendo, a China está com uma população menor do que a Índia, e por isso que eles estão trabalhando com os robôs, por isso que estão trabalhando os robôs, para que os robôs venham substituir a mão de obra humana, que não vai ter. Esse é o ponto, é isso que a gente precisa entender, esse processo de mudança. E a gente ainda fica, não, mas vai perder emprego, não sei o quê, o emprego dignifica o homem, não é nem o ser humano, a gente ainda usa o homem, quer dizer, deixa de fora a mulher. E outra coisa, mas será para eu ser uma pessoa digna eu tenho que trabalhar? Eu não posso optar por não trabalhar e vou deixar de ser digno por conta disso. Certa vez eu fui numa empresa e eu vi uma senhora lá, era uma empresa que fazia bobinas, ela passava o dia inteiro enrolando aquela bobina lá. É trabalho digno, ela ganhava dinheiro. Mas eu fico pensando, quando eu chegava em casa, eu com os filhos, e aí mãe, o que você fez? Aí enrolei 18 bobinas hoje. Quer dizer, é isso. Para nós que estamos aqui conversando, falando, pô, é legal o trabalho, mas vai fazer esse trabalho repetitivo. Isso aqui é máquina que tem que fazer mesmo, não é ser humano, gente. Então, é isso que a gente precisa pensar, é essa adaptação a esse moderno. O mundo, o século XXI é outro. Aliás, você falou de livro, mas está aqui. É um mundo que realmente está mudando tudo, chacoalhando tudo, já não é mais o que era antes. E aceitemos isso. Nos conformemos com isso, mas mais do que conforto, mais do que se conformar, entendamos as mudanças. Esse é o mundo real. Olha que legal. Se você achar 7 pessoas aqui, um cachorro e um gato, você tem uma visão de raio-x. Como é que a gente enxerga isso? Né? Olha aí, ó. Nós temos muita imprevisão e riscos nesse mundo de hoje. Isso aqui, outro dia eu recebi, a história do... Outra coisa, a gente não vive sem esse troço aqui, né? A gente viu ontem o pessoal falando de banco, mas aqui no banco, quer dizer, o banco outro dia me ligou e falou assim, olha, você está com um problema na conta. Era a minha gerente, era a conta dela, mas não era ela. Quer dizer, olha o risco que está, como é que você lida com tudo isso? Olha que bonito, a gente de inteligência artificial, a gente falou do Det Reutemann, eu abraçado com a Ayrton Senna, que já faleceu, só que não é sempre que dá certo, né? O começo não foi muito bom, quer dizer, a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ir aprendendo, a gente tem que ir atrás para saber exatamente esse novo. Temos que nos adaptar a esse mundo digital, a essas mudanças que estão ocorrendo significativamente. Eu confesso para vocês que eu estava vindo para cá, e a gente muda tão rápido, e eu estava lendo no avião um livro que me fez mudar a palestra, quer dizer, eu tenho que falar alguma coisa diferente aqui do que eu tinha colocado aqui, Marília, quer dizer, imagine você, porque é um livro do Walter Longo, que ele fala o seguinte, a Idade Média e a Idade Mídia, é um livro que ele fala,
E aí ele estava falando exatamente isso. A gente ainda vive na Idade Média. Aí você fala, pô, mas a Idade Média já passou, não sei o que e tal. Não, mas é a Idade Média da mediocridade, do médio. Por isso que a gente faz. Então eu estou numa escola onde estou eu e o Platão tem um conhecimento 10 vezes melhor do que eu de uma determinada matéria, o processo cognitivo dele é muito melhor naquela matéria, mas o professor vai me avaliar exatamente igual a ele, para na média, para ver se nós estamos iguais. Para na média se faz razão de ser. No trabalho, exatamente, eu tenho um supervisor, tenho não sei o que, que eu olho que na média, eu estipulo metas para ver se na média está tudo certo. Ou seja, coloca todo mundo no mesmo lugar, numa mesma forma mediana. Isso é século passado. Isso é linha de produção acadêmica, onde você aprendia que tinha que tirar nota, e se não tirasse nota ia ser divertido, né? Porque depois você ia trabalhar numa esteira de produção. O mundo hoje é outro. Vocês estão aqui, cada um pode optar por quem quiser ouvir daqui. Independente, eu não sei quem vocês estão ouvindo, não sei se tem uma pessoa me ouvindo aqui. Quer dizer, opa, pelo menos descobri que tem. Mas olha que loucura isso. E eu não sei se estou perdendo ainda para o celular. Quer dizer, o celular ainda ganha de mim. Quer dizer, isso é um ponto. Essa é a liberdade. Como é que a gente lida com isso? Agora, se a gente não se adaptar, a gente fica ranzinza, fica velho, fica do século passado e achando que a molecada está errada. Nós esquecemos que nós somos moleques também, que nós já fomos revolucionários, que a gente queria mudar o mundo. Só que o mundo, a realidade nos atropela. A realidade se impera. Está aqui, é um processo de latência, gente. O atraso do tempo, a causa, o efeito. Nós temos que observar. E quando se falou muito, está aqui as novas ferramentas, um caminho simples de felicidade. Isso aqui faz parte da geração Z, que todo mundo mete o pau na geração Z. Eles têm propósitos muito mais do que a gente. Foi dado uma grana para eles, uns $400 para um número de pessoas X, uma molecada, e eles distribuíram dinheiro. Não ficou para eles, eles foram por um propósito de felicidade pensando no outro. E a gente fala que eles são individualistas, que eles não pensam no que, eles são melhores do que a gente. Por isso que eles não querem trabalhar 12 horas por dia, 15 horas por dia, que nem o bobão aqui trabalha. Porque eles têm essa clareza de que realmente tem que pensar, buscar felicidade, buscar propósito. Nós temos que aprender, tem que ter uma mentoria reversa com essa molecada. E esse é um ponto importante. Tanto é que se falou aqui de metodologia, de buscar direito, não sei o quê, A teoria do cancelamento é muito mais enfática do que uma greve, por exemplo. Esse é um ponto importante. Adoro esse aqui. Mas o que eu queria falar para vocês da teoria do cancelamento é, e vou falar rapidinho aqui, mas isso me chama a atenção. Saiu no Estadão outro dia. Olha só. Bienal de São Paulo levou a cultura ao cancelamento aos extremos. A Bienal de São Paulo cancelou um debate com a princesa Mary Esmeralda, da Bélgica. Não por suas opiniões, já que ela seria constrangedora. Mary, por sinal, é ambientalista, feminista, defensora de indígenas. Mas ela foi condenada por uma associação, aparentemente, da sua quarta geração, que já estava morta lá no século passado, que era do Leopoldo II. Trata-se de... Ele era responsável por atrocidades no Congo. Gosto ou não, acho certo ou não, mas isso é eficaz. Então, quando a gente fala de negociação coletiva de trabalho, e é o momento, é a forma de buscar esse novo, também os sindicatos têm que mudar o mindset. Os sindicatos têm que trazer junto para ouvir os coletivos sociais, para saber o que os coletivos sociais realmente querem. Não tem como eu falar, não, sabe o que é os direitos aos negros? Cara, eu sou branco, eu tenho olho azul, sou hétero, como é que eu posso... Exatamente, eu não tenho voz de fala. Então, nós temos que ouvir todo mundo para buscar exatamente esse novo. Tem aqui um ponto que eu fiz aqui, que eu anotei aqui nas minhas anotações. Cara, velho é fogo. Mas o que acontece é o seguinte, que eu gosto muito aqui do Nietzsche, que o Nietzsche fala exatamente isso. Ou até no Nietzsche, vou falar do... Eu perdi o Nietzsche aqui. Mas ia falar do Pondé aqui. O Pondé fala, olha, o processo desse novo ensaio que nós estamos vivenciando, do nascimento de um novo contrato social,
em filosofia e serve para esse contrato social, ele atinge âmbitos não só propriamente político, mas espaços psicológicos, espirituais e aquilo que é específico, as formas em que se articulam esse novo motor dos indivíduos modernos. Esse contrato social novo é aquilo que eu falei, que o Walter Longo falou, que a gente acabar com aquela Idade Média. Vamos entrar na Idade da Mídia e entender quais são as necessidades do século XXI e não mais ficar com a cabeça no século passado falando, na minha época era muito bom. Na minha época era muito ruim, gente. Eu dei aula por mais de 30 anos e dava aula no quadro preto, no quadro negro que era verde e com giz. Não dá para competir com celular, desculpa. Né? Então estão aqui, ó, esses robôs, maravilha. Mas nós temos que pensar e aprender e agir diferente. Nós mesmos, olha o que nós fazemos de vez em quando. Olha o que aconteceu recentemente. Isso a gente fala dos algoritmos, que os algoritmos são preconceituosos, não sei o quê. Olha o que nós colocamos na mídia. Nós colocamos os nossos filhos na mídia. Nós colocamos isso tudo na mídia social e depois a gente coloca a culpa em quem? Nos algoritmos. É isso que a gente precisa aprender. Como é que funcionam essas coisas? Como é esse século XXI? Como é o mundo que nós estamos vivenciando? E a partir daí, aí sim, das soluções modernas e atuais. Esse é o novo mundo. Esse é o novo quadro. Gostemos ou não gostemos. Pensar, aprender, agir e fazer diferente. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Antônio Carlos. Depois dessa lavagem, porque ele mesmo mostrou a contradição, não precisamos falar nada. Ele traz um monte de papel, jornal velho, para poder defender a geração Z. Então, assim, não precisamos mais dizer nada. A contradição está em nós. E é verdade. Então, assim, esse mundo novo, nós não sabemos como agir dentro dele. Agora, eu deixo uma pergunta, doutor Antônio Carlos. Se essa geração Z não quer trabalhar, e você defendeu isso aí, como quer emprego? Como quer direitos trabalhistas? Bom, passando a última palestra, agora nós temos um sol que está brilhando lá fora e vai brilhar aqui dentro. Doutora Sol Correia vai nos brindar com a palestra Trabalho em Plataformas Digitais, Realidade dos Trabalhadores, Obstáculos no Judiciário e os desafios nos debates de regulamentação. Doutora Sol é advogada especialista em Direito do Trabalho com atuação voltada às novas formas de trabalho mediadas por plataformas tecnológicas, assessora jurídica da FENASMAP, contribuindo em debates legislativos sobre a regulação do trabalho por aplicativos. Bem interessante. Tem a palavra, doutora. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos os presentes, na pessoa da ministra, que saúdo também os colegas palestrantes. E agradecendo em nome também da federação o convite, né, para estar aqui hoje. E a gente pensou muito na hora que aceitou esse convite de o que trazer, considerando que a gente está num evento da magistratura e que o direito aqui é muito conhecido. Então, nada melhor, e até em forma de agradecimento ao convite feito, de trazer a realidade, né, da máxima, dai-me os fatos e dar-te-ei o direito. Então, aqui para a gente mostrar o que a gente tem de conhecimento da realidade, deixando claro que a gente fala aqui em nome dos motoristas de aplicativo 4 rodas e a grande diferenciação entre as duas categorias, 2 rodas e 4 rodas. Através da federação, nós já temos o atendimento direto de mais de 19.343 casos até o dia 26/11, até a minha viagem. Atuamos em 21 estados brasileiros e participamos já de 12 debates no STF sobre o tema 1291, que trata da uberização.
E aqui, a gente vive esse dia a dia, com certeza todo mundo já usou aplicativos como Uber, 99 e outros, mas a gente só conhece a tela do passageiro. A tela do motorista é pouco conhecida, até porque ela vem em formatos de pop-up e ela some. Então, para a gente conseguir esses prints aqui, isso é tudo muito precioso e eu queria compartilhar com vocês. A primeira tela, e é importante entender a realidade desse trabalhador, esse trabalhador ele não acha que a empresa é uma parceira dele. Ele, inclusive, brinca nessa primeira tela, e essa foi a tela que eu consegui ontem, já às 10 horas da noite, mas tem telas piores, em que a empresa fica com 50%, 60% dos ganhos, e é aí que eles dizem, então está aqui a parceria, ela fica com a metade do que eu ganho. Tá? A segunda tela mostra a questão do controle excessivo, um controle nunca antes visto com relação à forma do trabalho, que é a questão de olhar as taxas de desempenho desses trabalhadores. Né? E aí, quando esse motorista não atinge uma taxa, ele recebe uma punição, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, uma suspensão de 5 dias. Tá? E essas taxas de finalização, elas são o tempo inteiro alimentadas no aplicativo do motorista, que fica aí vendo essas mensagens, aumenta a taxa, cuidado com a taxa, né? Isso aqui é o tempo inteiro, né? Na tela operacional do motorista também, tem uma coisa que é muito legal. Quem vive isso no dia a dia, aqui eu sei que estou falando para colegas do direito, que provavelmente, talvez aí na ida ao fórum possam tentar fazer o Uber, mas dificilmente isso acontece, e nunca viverão essa raiva que o motorista de aplicativo passa. Na primeira tela, para vocês entenderem, o motorista tem uma opção de programar uma determinada área de atuação. Por exemplo, ele quer voltar para a casa dele, ele coloca aquele destino, é o chamado destino definido. E aí, parece que ele tem a liberdade de escolher nesse momento. O problema é que quando ele tenta selecionar, diz que o destino não está disponível. E a setinha apontando ali para cima do carregamento do celular, é porque eu não consegui a tela ontem, porque são muitos arquivos no drive do escritório, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, inclusive essa foi uma conversa que a gente teve com o ministro Fachin ainda na primeira audiência pública do STF. Imagina você estar trabalhando home office e você recebe uma ligação. Doutor, doutora, coloque o seu computador na tomada porque ele vai descarregar. Você na hora vai procurar onde está a câmera, cadê o Big Brother, porque estão te vigiando e estão te controlando. O motorista de aplicativo é a mesma coisa. Quando o aparelho está para descarregar, ele vai receber uma mensagem dizendo que ele precisa colocar o aparelho para carregar. Tá? E ai dele que não coloque. A segunda tela é uma outra tela que ela é vermelha, literal de raiva, que o motorista enfrenta. Vocês estão vendo no mapa, um mapa vermelho, esse é o chamado mapa dinâmico, que o passageiro odeia, porque o preço vai lá para cima sem também nenhuma transparência para o passageiro. E essa setinha ali lá está apontando exatamente onde o motorista está. O motorista está nesse centro que não tem dinâmico. Só onde ele está não tem tarifa dinâmica. E por não ter tarifa dinâmica, obviamente, ele não vai ter aumento de remuneração. E aí o que acontece? Ele tende a se deslocar para onde está pagando mais. O problema é que no deslocamento também vai clareando tudo. O dinâmico vai se desfazendo. Tá? Então, essa é mais uma das realidades. E aqui eu queria falar sobre a jurisdição oculta nas plataformas, ou seja, o judiciário agora ele é privado e ele é das plataformas. Aqui são formas de julgamento feitos por algoritmos das plataformas, que eu queria sinalizar aqui o primeiro deles. O primeiro deles, se alguém tinha dúvida, é muito bom encontrar colegas aqui, porque tinha alguns colegas que eu falava só pelo WhatsApp que eu tinha dúvida se era IA, de tão maravilhosos que eram, e aqui eu pude constatar que não eram. Né? E lá no STF, quem conheceu a minha atuação no STF, né, e eu agradeço a todos as mensagens que eu recebi, de fato, os advogados são muito generosos, os magistrados também, e eu agradeço. Essa primeira tela foi a tela justamente do que eu falei. Então, a Uber ela foi com uma fala de mar, de não sei o quê, que nesse mar existiam muitas formas de navegação e tudo mais, e que o motorista poderia se associar diretamente ao passageiro e fazer suas corridas.
pura mentira. Dessa tela aqui eu tenho milhares, ela pune o motorista com desligamento dele, ou seja, ele é mandado embora, em caso dele fazer corrida fora do aplicativo. E há quem questione, porque a Política Nacional de Mobilidade Urbana não permite essa viagem direta, ou seja, autônomo que não pode ter clientela, só no Brasil. E aí, o que acontece aqui? Só para você ter uma ideia, se esse motorista está trabalhando para 2 empresas ao mesmo tempo e ele vai fazer a corrida pela outra, ele vai ser considerado fazendo viagem fora de uma, entendeu? E pode ser desligado. Aí entra aqui uma coisa mais séria ainda, que é a exclusividade, né? Essa segunda tela eu fiz 2 recortes, que é uma coisa que agora virou moda, que é o comportamento fraudulento ou ilegítimo, o comportamento inadequado e tem também a variação, comportamento inapropriado. O motorista simplesmente recebe essa tela dizendo, você está sendo mandado embora por conta disso. Sem clareza nenhuma, até hoje eu não sei o que é comportamento inadequado, inapropriado, não tem clareza com relação a isso, e essa é mais uma situação. A terceira tela de cima, ela fala isso quando a Uber ela acusa o motorista de crimes. Aqui é uma acusação de agressão sexual, sem nenhuma prova, sem nenhum boletim de ocorrência, sem nenhuma verificação, é esse tribunal secreto da empresa mesmo. A de baixo, nem eu consigo ver aqui, pera lá, está tão pequena. Há apontamento criminal, né? A doutora Marília falou muito bem aqui. A Uber ela manda o motorista embora por apontamento criminal. Até aí tudo bem, considerando que a política nacional exige que esse motorista não tenha o antecedente criminal. O problema é que, nesse caso específico, inclusive, que eu juntei, o motorista havia sido inocentado num processo há mais de 10 anos. Tá? Então, não basta o motorista ter se defendido no judiciário. Ele precisa agora se defender da condenação das empresas de aplicativo também. Esse último que fala de direção perigosa, tá? Aí aqui a gente tem mais, né, para quem lida com CTB, a gente tem mais clareza ainda da falta de transparência. Direção perigosa por quê? Avançou o sinal vermelho, era alta velocidade, estacionou em local proibido, o que ele fez de errado? Não dá para saber, a empresa vai mandar ele embora só com essa alegação, sem conhecer os elementos da acusação, ele tem que fazer uma defesa. Defesa essa que não é o mesmo que nada, é o mesmo que eu começar a conversar com o meu tablet e querer que ele me entenda. Né? Não vai acontecer, é conversar com a parede e é uma revisão que não tem como ser feita por desconhecimento dos elementos e porque você está conversando também com o algoritmo, não tem nenhum tratamento automatizado. Obviamente que toda essa realidade vai cair no colo de vocês no judiciário. E aqui eu trago alguns obstáculos que os motoristas de aplicativo têm enfrentado no judiciário trabalhista. Né? Primeiro, a assimetria probatória ela é um fato, esse motorista não tem acesso às provas, né? Eles são trazidos pela empresa e são trazidos assim, de forma totalmente anonimizada. Eu não consigo ver aqui o que dia isso aconteceu, para saber se esse motorista estava nesse local, nesse dia, nessa hora, o que foi que realmente aconteceu. E é assim que a prova chega para a gente. Não tem nenhum log, metadado, trilha de auditoria, nada. E essa segunda tela, que eu tenho o direito do uso dessa imagem, queria mostrar para vocês um caso de um desligamento de um motorista, porque ele não passou na checagem facial. Agora, detalhe, não sei se dá para ver aí bem em cima, na defesa, a Uber juntou a CNH e a verificação facial, a foto da verificação facial e disse, olha, não é a mesma pessoa. Gente, é a mesma pessoa, só que na de cima ele estava, obviamente, sério e na de baixo ele resolveu sorrir, que afinal ele estava trabalhando na Uber, ele tinha motivos para sorrir, só que não. Bom, vamos lá. E aí, qual é a situação que a gente gostaria aqui de deixar a proposição para vocês, magistrados, que toque o coração de vocês com relação a isso? Por que não existe perícia algorítmica? Ontem eu tentava concluir a minha apresentação, mas era Black Friday, né? E eu tenho minha filha vai fazer aniversário, tá um tal de um cachorro robô, e eu tenho falado sobre isso. Eu ainda não tinha feito a tal pesquisa em um dos meus aparelhos celulares, porque eu tenho que usar 2 justamente por isso. Quando eu abri o bendito aparelho celular, a primeira coisa que estava lá de propaganda para mim era o cachorro robô. Você que já viveu isso sabe, você não tem como provar isso, mas você sabe aquele padrão de comportamento. Como é que a gente vai provar o padrão de comportamento? Perícia no algoritmo. Aí eu pergunto, esse caso
da SDI, ela é de 2023 e até hoje a gente está sem fazer perícia no algoritmo dessas empresas sob a justificativa de que é sigilo intelectual, porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente compra na esquina aplicativo de mobilidade, quem quiser ser dono de um aplicativo de mobilidade é menos de R$1.000, você compra na internet, todo mundo sabe fazer programação de aplicativo, se você abrir um chat GPT, ele vai fazer um código de aplicativo para você, então não é mais nenhum conhecimento anormal, é um conhecimento geral, não há por que se respaldar nisso, de dizer que não vai fazer perícia no algoritmo por isso. E aí a outra situação, mas os dados são sigilosos. Quem mais tem capacidade institucional sabe, para lidar com dados sigilosos do que a justiça? Então, assim, faça-me o favor, né? Bom, e aí eu quero falar um pouco, né, dito tudo isso, todos esses problemas vividos, o que a gente está fazendo para a construção do marco regulatório. Bom, houve uma primeira tentativa, que foi o projeto de lei complementar 12 de 2024, através do decreto de maio de 2023, o presidente Lula instituiu um grupo tripartite, de acordo com as orientações da OIT, para discutir um projeto de lei para a categoria, né? Eu participei de todas as discussões normativas que tem hoje de construção de marco regulatório no Congresso, eu participo, e vou dizer para vocês, é algo muito difícil. O PLP 1224 ele teve avanços, porque ele previu a transparência e a negociação coletiva, mas as limitações, ele continuava colocando esse motorista como esse falso autônomo, um autônomo sem autonomia, né? Alguém que é 50% livre, nunca vi isso, mas o motorista é. E também não tinha clareza com relação à composição da remuneração. Vale dizer que o trabalhador faz isso por dinheiro. Então, se ele não tem clareza de como ele vai ganhar, como está sendo composta a remuneração dele, é um fator preocupante, né? E esse projeto não avançou no Congresso por conta de muita polarização política. A gente não conseguia fazer debates técnicos, a gente não conseguia avançar. E, infelizmente, esse projeto parou. Porém, agora no ano de 2025, o presidente da Câmara, Hugo Mota, resolveu reunir todas as centenas de projetos numa comissão especial, presidido pelo deputado federal Joaquim Passarinho, né, do meu estado. E essa comissão especial, ela tem um texto inicial, que é o projeto de lei 152 de 2025. Ela, sim, está conseguindo promover um amplo debate, debates técnicos, inclusive, né? Porém, ela tem avanços, né? A previsão da transparência, a parcial previsibilidade da renda, ela determina ali que do valor pago pelo usuário, uma determinada porcentagem obrigatoriamente tem que ficar para o motorista, né? E proteção com algumas rasas proteções em casos de desligamento desse trabalhador. Porém, ela continua insistindo no erro que esse motorista é autônomo, né? Não traz nenhuma previsão de negociação coletiva, e isso aí é um problema seríssimo, porque não há como lidar com tecnologia se não for através de negociação coletiva, né? E também ela ainda não trouxe o que ontem o ministro Dino falou, né? O desejo legítimo, a vontade legítima desse trabalhador, que é ter clareza na composição da sua renda. Então, os valores relacionados a quilômetro e tempo. Bom, e aqui eu queria mostrar para vocês, o ministro Dino falou, e eu tive a oportunidade de conversar com ele lá fora, e vou levar o documento para ele. A federação, nos 21 estados, realizou de forma unificada, ou seja, no mesmo dia, mesma hora, assembleias extraordinárias para ouvir esses trabalhadores com clareza e sem manipulação de informação, ou seja, aquela pergunta, todo mundo demoniza a CLT, não foi nesse sentido. Foi explicado como funcionou a OIT, e aí a gente sabe hoje o que o motorista quer. Qual é a vontade legítima desse trabalhador? Primeiro, o motorista, ele se entende como intermitente plataformizado. Ele me falou intermitente plataformizado? Não, ele dá os fatos. A obrigação é do jurista falar o direito. Então, ele se entende como intermitente plataformizado. O motorista, ele não quer ser cidadão de segunda categoria, ele quer os direitos constitucionais. Tá? E eu quero dizer para vocês que é viável economicamente o acesso aos direitos constitucionais do trabalho por esses motoristas. A gente fez, inclusive, um cálculo, ao final da corrida, se esse motorista já tiver uma corrida de R$10, ou seja, a empresa ficou lá com os R$10 dela, passou os R$10 para o motorista, e desses R$10 ele tem que receber ali seus direitos constitucionais.
gente, a corrida vai para menos de R$11 e esse motorista está recebendo, inclusive, o repouso semanal remunerado. Tá? O que o motorista quer também, já falei, a previsibilidade da remuneração, previsão clara de negociação coletiva, proteção de desligamentos, segurança física. O motorista não quer ir para a rua só ganhar dinheiro, ele precisa voltar para casa vivo. Ele quer infraestrutura, é um absurdo, ainda que fossem autônomos, uma empresa que contrata autônomos e não oferece a eles um copo de água. Banheiro para fazer necessidade. O motorista de aplicativo precisa ter infraestrutura. Isso é o mínimo, isso é de civilizado que a gente vem vivendo. E motorista de aplicativo, 4 rodas, deixando claro mais uma vez, ele já entende que ele quer ganhar por aquilo que ele produz. E se tem uma coisa que motorista de aplicativo produz, é dados. E os motoristas querem ganhar pela produção de dados. Bom, e aí o doutor Antônio falou, né, a gente pode mudar o mundo? Bom, eu acho que a gente está numa oportunidade histórica de mudar pelo menos o nosso mundo. A gente, entre o judiciário e o legislativo, a gente pode escrever história, uma história de proteção do direito do trabalho, ou então jogar no lixo e colocar sua precarização. As formas de trabalho se modernizaram e a proteção também precisa se modernizar. Bom, eu agradeço, deixo a todos aí o meu QR Code. Não sou IA, sou eu mesmo que respondo. Todas as provas que vocês precisarem, sempre, foi há 2 semanas atrás, eu acho que ela é filha do professor mais caro, e aí um colega pediu algumas provas para eu fornecer. Gente, eu fiquei assim, né, extasiado. Falei, claro que eu dou. Então, tudo que vocês precisarem relacionados a motoristas de aplicativo, a gente fica à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada aos palestrantes maravilhosos e vamos receber aqui os certificados, por gentileza.